Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, muito boa noite, como vão vocês? Passaram um dia abençoado, glória a Deus? Creio que sim, né? Então, vamos lá continuar com o nosso estudo quanto às do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu fiquei de trazer para vocês quanto à exortação, à firmeza, né? Que Paulo estava passando para aquele povo de Colossos. Então, vocês que estão chegando novos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, né? Você nova, você novo, que Deus os abençoe grandemente. Vamos pedir ao Pai Celestial que Ele nos ajude a ser melhor ainda que somos, para que nós possamos ser melhor, que Ele dê para a gente a clareza e mantenha-se, que nós possamos nos manter firme na fé, não é mesmo? A firmeza da fé, o nosso posicionamento, a nossa direção, que nos faz mais forte, né? Quando cremos na palavra do Senhor, tá certo? Vamos crer na palavra. Crer na palavra é você ter a certeza, a confiança nesse Deus, né? O Pai Celestial, nós devemos agradecer a Ele pela presença dEle constante nas nossas vidas, tá certo? Eu tô aqui com a Bíblia, né? Estou aqui com a Bíblia já, minha Bíblia na minha mão aqui. E eu vou falar sobre o capítulo de número 2, né? Depois, falando aqui o capítulo 2, eu encerro com vocês amanhã. Amanhã não. Amanhã ainda tem aqui o capítulo de número 3, depois o capítulo de número 4 de Colossos, né? Do povo de Colossenses, onde Paulo permanece exortando, né, aquele povo, mostrando para aquele povo que Deus é bom. Só com Deus poderiam chegar a ter êxito, né, em tudo aquilo que eles fossem fazer. Assim são para os nossos dias também. Precisamos nos atentar para as coisas que Paulo falava, porque quando nós nos atentamos, né, nós prestamos atenção, mas então Deus faz com que haja que venha aflorar em nós, um sentimento onde o pensamento ele desenvolve, ele cresce para o aprendizado, né? Quanto mais nós nos esforçamos em aprender, Deus vai fazendo com que haja uma diferença. A diferença do aprender torna você uma pessoa que é capaz de ensinar a palavra de Deus ao próximo. Você entende? Porque Deus, Ele te dá essa firmeza, essa capacidade, essa vontade de querer, né, mostrar como esse Deus é bom. Você entende o que eu falo? Então preste atenção. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você puder e sentir no seu coração, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. É rápido, fácil e bem prático, tá certo? Faça isso. Faça com prazer, com vontade, com amor, tá bom? Porque do Senhor é que vem a nossa salvação, tá certo? Vamos lá, então. Eu vou ler aqui sobre a exortação à firmeza. A firmeza, o que Paulo falava para aquele povo. No capítulo de número 2, no versículo 1, inicia-se assim: porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não virão o meu rosto em carne. Não viram, quer dizer, não virão não, não viram, né? Não viram o meu rosto em carne. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência,
para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, ou seja, palavras enganosas, palavras mentirosas, né? Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Agora vamos pular um pouquinho, vamos aqui para o versículo de número 14, que diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expostos publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Quem são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu arbítrio com pretextos de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão e inchado na sua carnal compreensão. Versículo de número 21, para encerrar, 21 e 23. Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm a verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Entenda aqui uma coisa que eu quero que vocês compreendam. Olha o que Paulo está falando. Que não seja para a satisfação da carne, mas que seja algo de valor. O que nos traz valorização? O que nos faz combater as coisas que não são de Deus? Entenda que é por causa do Evangelho do Senhor Jesus que Paulo enfrentava todos os tipos de lutas. Assim somos nós, cristãos. Nós enfrentamos tudo quanto é tipo de lutas, dificuldades, conflitos, tribulações. Tantas coisas nós enfrentamos, né? Coisas internas que acontecem no nosso interior, né? No nosso ser, e também as coisas externas que acontecem na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Então, prestem atenção. Eu quero falar com vocês de duas palavras muito importantes. São duas palavras de grande importância. Prestem atenção. Eu quero falar sobre a incerteza, a palavra incerteza. A incerteza, ela é a nossa inimiga. Entenda isso. Por que, Elizabeth? Se você abrir o seu livro lá em Lucas, for lá em Lucas, no livro de Lucas, vocês sabem quem foi Lucas, um evangelista, né? Lucas, ele evangelizava, ele levava a palavra. Ele foi um evangelista muito querido também por Deus. Deus amava todos aqueles discípulos. E alguns ele deu títulos, né? Alguns ele trocou nomes, e assim foi. Mas veja, Lucas, lá no capítulo de número 24, no versículo 38, Jesus estava exortando. Jesus falou assim: por que estáis apavorado? Por que estáis assustado? E por que motivo sobe dúvidas em vosso coração? Jesus falou isso.
Entenda, entenda bem o que eu estou querendo passar para vocês. Nós todos estamos vivendo em um momento de incertezas. Como assim, Elizabeth? Nós estamos vivendo em momentos de incerteza. Nós estamos numa época, por exemplo, de eleições, né? Não vou falar sobre política aqui. Eu só estou, como é que eu vou dizer? Ilustrando para vocês, tá? Veja bem, nós estamos vivendo num momento de incertezas. Nessa época, assim, de eleições, nós deparamos com muitas, mas com muitas promessas, não é mesmo? Nós deparamos com muitas promessas e essas promessas, dentre elas, algumas são cumpridas e outras não são cumpridas. Mas nosso Deus, ele não é assim. Ele não é um homem que mente. Ele é um Deus que promete e cumpre. Não importa qual tempo vai demorar para se cumprir a promessa prometida, aquilo que ele te prometeu, mas vai se cumprir. Mas para isso é necessário que você creia. Entenda, meus irmãos, que o mundo ele está cheio de incertezas. Como assim, Elizabeth? Cheio de incertezas? Eu já sei o que você vai falar de assaltos, disso, daquilo outro. Não é só disso. Temos muitas coisas, mas eu vou falar de 3 coisas principais, que traz a incerteza no coração do homem, do ser humano em si. São, primeiro, a primeira incerteza que o mundo traz é a falta de paz. A paz. A gente vê aí países, né, cheios de problemas, guerras, tribulações e tudo mais. E também nós vemos aí também problemas econômicos em várias nações, não só no nosso país, mas em várias nações. Isso é uma incerteza que o povo tem, mesmo até os governantes, eles ficam incertos, sem saber, né? Eles buscam acertar aqui, buscam acertar ali. Então, a gente vive num mundo cheio de incerteza, quanto à paz, quanto à economia e também quanto às condições climáticas, né? O tempo uma hora está quente, você vê que ontem estava um calor terrível, né? Que foi uns 40 graus por aí, 39, 40 graus. E hoje o tempo já está mais ameno, não é mesmo? O tempo já está mais assim, brando, né? A gente já está sentindo um pouco melhor, porque assim, Deus, ele é maravilhoso, ele tem um equilíbrio, né? Ele tem um equilíbrio e a própria natureza, né? Então a natureza se faz em equilíbrio, que é esse poder celestial do Deus Altíssimo, né? E, no entanto, deixa eu tentar mostrar melhor isso para vocês. Quando nós nos deparamos com a incerteza, então é comum que a gente venha sentir medo, né? A incerteza traz medo. A incerteza traz também ansiedade. E a gente fica, né, naquela, meu Deus, que medo, que ansiedade, meu Deus, isso vai acontecer, como é que vai ser isso, né? E aí nós como cristãos, nós devemos, como cristão, levar uma palavra de esperança para uma pessoa que esteja precisando de uma palavra. Mas aí você vai falar assim, mas Elizabeth, como é que eu vou saber se a pessoa está precisando de uma palavra? Deus dá pra gente inúmeras oportunidades. Na nossa casa, né? Quando nós saímos, né? Seja onde a gente estiver, Deus nos dá oportunidade. Porque assim, a gente conhece pessoas, né? E às vezes, não conversar ali com a pessoa de um bom dia, uma boa tarde, como vai você e tal. E às vezes tem pessoas mais, assim, extrovertidas, né? Que querem conversar. Mas existem aquelas em que estão oprimidas. E aí você, às vezes, vai falar com aquela pessoa, ou
tenta falar alguma coisa e você vê que aquela pessoa está oprimida. Então, por que ela está oprimida? Pelas incertezas da vida, pelo momento que ela está passando, você entende? Pelo aquilo que ela está passando. Então, essa palavra incerteza, ela devasta sonhos, ela tira a visão do futuro da pessoa, porque a pessoa não sabe como vai ser, né? Então, destrói a alegria da pessoa e leva a pessoa ao desânimo, né? Leva a pessoa a ficar desconfiada de tudo, sem saber o que fazer. E quando nós, né, que estamos ali, dependendo da ocasião, né, e que você está conversando com alguém, você pode levar uma palavra amiga, né, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Quando você leva essa palavra de esperança, você está tirando a pessoa da incerteza, você entende? Porque assim, essa palavra incerteza, ela abala qualquer relacionamento. Por exemplo, ela tira a leveza ou a beleza que existe entre um casal. Ela tira a alegria, né? Porque a pessoa está incerta da outra, tá duvidando da outra. Não só nesse sentido, mas também no sentido de trabalho, no sentido de financeiro, né? No sentido de saúde. Você entende o que eu falo? Então, você precisa ter, pensar de um meio, né? A gente sempre arruma um meiozinho, assim, de conversar com alguém, aquele jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, como dizem, né? Então, nessa conversa, você pode falar do Evangelho, você pode falar, apresentar Jesus para aquela pessoa, você entende? Às vezes a pessoa até conhece Jesus do falar, mas ele não tem aquela intimidade com Jesus. Você entende? Não tem intimidade, aquela firmeza, né? É isso que Paulo falava com o povo de Colossos. Ele queria que o povo tivesse firmeza no falar, né? No comportamento de estar na presença do Pai. Você entende? Então, cada um de nós não estamos imunes a essa palavra, não, a incerteza, não. Todos nós podemos passar por essa palavra, mas você não pode se deixar ser dominado por essa palavra, porque ela é nossa inimiga. Ela não pode dominar o seu eu, o seu coração. Você que tem que dominar ela, você entende? E como que você faz isso? Focando na fé, buscando na fé, orando, buscando em Deus, lendo a palavra, ouvindo louvores, conversando com pessoas que gostem de falar da palavra de Deus. Você entende? Às vezes a pessoa está num meio que ela está inserida, é um meio que não deixa ela seguir, né, na presença de Deus. Porque a incerteza, sabe o que a incerteza faz? A incerteza, ela influencia no seu relacionamento com Deus. Como assim, Elizabeth? Influencia como? Influencia por quê? Porque Deus não vai te ouvir. Por que Deus não vai te ouvir? Porque você não está buscando por Ele. Como que Ele vai te ouvir? Não é mesmo? Ele fica esperando ouvir, Ele quer ouvir a sua voz, né? Ele conhece cada um de nós pelo nome, né? Então, Ele quer ouvir a sua voz. Outra coisa, Deus não cura. Por que Deus não cura? Porque não está vendo a sua fé nele. Não está vendo você buscá-lo e pedir, Senhor, preciso que o Senhor me ajude. Olha o que eu estou passando. Veja, eu estou com tal problema assim. Senhor, veja que eu tenho andado na sua presença. Olhe por mim. Assim como o Senhor tem olhado por tantos, assim como o Senhor fez milagres no passado, eu creio no Senhor e eu creio que o Senhor vai fazer milagre na minha vida também. E Ele faz. Eu estou aqui de prova. Ele faz.
Ainda nos dias de hoje, Deus faz milagres. E outra coisa, Deus não perdoa. Por que que Deus não vai perdoar essa pessoa que está com o coração com incerteza, está com o coração duvidoso, né? Você vê que em Lucas, no capítulo 24, no versículo 38, Jesus, exortando, ele falou: por que estás apavorado? Por que está tão assustado? E por que motivo sobe dúvida no seu coração? Deus, ele não ouve, ele não cura e ele não perdoa se a pessoa tiver dúvida, se a pessoa não confiar, se a pessoa não tiver certeza de que ele pode todas as coisas, porque Deus o fortalece. O Senhor te fortalece. Ele te enche de força. Você entende? Ele te enche de força. Ele te enche, porque desde pequenininho o Senhor Jesus semeia dentro da gente, é semeado dentro da gente, né? Ele coloca, né? Vamos dizer assim, ele coloca dentro da gente uma fé. E essa fé, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada e ela precisa ser praticada. Quando praticamos a fé, desenvolvemos a fé, então nós chegamos a um ponto muito bacana, que é a palavra de concordância. Sabe o que é essa palavra? Essa palavra concordância, ela me faz lembrar, sabe de quê? Deixa eu botar a Bíblia mais para cá. Essa palavra, ela me faz lembrar uma coisa muito interessante. Ela me faz lembrar que, acho que é em Mateus, em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, diz assim, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. E tudo que vós pedir com fé, lhe será concedido. É mais ou menos assim. Não estou falando exatamente como está escrito, mas está escrito. Se você botar lá na sua Bíblia, bota aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 18, no versículo 18. E leia. Porque vai estar escrito assim, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. E aí, fechei minha Bíblia sem querer. E aí, o que acontece? Deixa eu botar aqui na página dos Colossenses. O que acontece, gente? Quando nós estamos ligados em Deus, Deus então, ele faz aflorar um sentimento, aflora na gente como é que eu vou dizer? Aflora na gente um pensamento, aflora na gente um sentimento que leva-nos a ter um pensamento de concordância. Você entende? Então, quando você está conversando com alguém, está falando sobre a palavra de Deus, essa pessoa está te ouvindo, está te dando atenção, né? Se essa pessoa está te dando atenção, ela está em concordância, ela está começando a ter esperança de que ela vai chegar a um objetivo comum, que as coisas vão melhorar. Você entende? Porque tem uma outra pessoa exortando, como Paulo fazia. Paulo fazia isso, Paulo exortava aquele povo, né, falando de Cristo, né? Ele fala sobre assentar junto ao Senhor, né? Então, o que acontece quando há assim, duas pessoas estão em acordo mútuo? Então, quando duas pessoas querem atingir o mesmo objetivo, então há um mover no céu, né? Há um mover no céu. E aí, havendo esse mover, é Deus ouvindo a oração de ambos, Deus ouvindo e vendo a veracidade, a sinceridade do coração de ambos. Você entende o que eu falo? Então, quando acontece isso, Deus ouve e aí Deus concede aquilo que foi pedido, o milagre, a promessa. Você entende? Como se você tiver no seu coração a incerteza, Deus não vai ouvir nada do que você está falando. Mas quando você tem a plena convicção de que Deus é Deus e que Ele pode te trazer
muitas coisas, é concedido para você, então, o milagre. Beber aguinha. Então, é concedido para você o milagre. Entenda que quando um casal ele ora em concordância, então toda a família cresce. Assim somos nós cristãos na nossa igreja. Se nós todos estivermos em concordância, toda a igreja crescerá junto. Você entende? E aí, todos vão ter a alegria, buscando no Senhor, né? E vão prosperar, porque Deus quer na nossa vida abundância. Deus quer que a gente viva uma vida de abundância, uma vida de tranquilidade, né? De equilíbrio. Porque assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos os nossos conflitos, as nossas dificuldades e as nossas tribulações, né? Temos muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, essa palavra é uma palavra para te fazer refletir. São duas palavras muito significativas. Uma, ela traz a devastação, ela destrói. Você não pode deixar essa palavra dominar o seu coração, que é a incerteza. E a outra, não. A concordância, o amor, a certeza, ela vai te trazer crescimento. Uma te derruba e a outra te levanta. Então, não permita que essa palavra, que é a inimiga, que é a incerteza, que é a desconfiança, que é a dúvida, venha tomar conta do seu ser, tá certo? Eu espero que você tenha entendido. Eu vou parando por aqui, porque o nosso tempo é curto e eu ainda vou fazer minha oração. Eu sempre faço minha oração na madrugada. Eu oro as 3 vezes no dia. Como diz o meu bispo, que eu gosto muito dele, eu chamo ele de que é meu bispo amado, né? Que é assim, eu aprendi tanto com ele, quanto os outros pastores, né? E missionárias e tudo mais. Mas sempre há aquele que a gente ouve mais, né? Aquele, não, eu vou seguir aqui. Então, prestem atenção, gente. A verdade é que nós devemos nos manter focado em Deus. Que dentro de nós haja a presença de Deus. Que dentro de nós permaneça sonhos, né? Quando Deus está dentro da gente, Ele gera sonhos nos nossos corações. E aí nós não podemos deixar que a dúvida venha atrapalhar esse sonho que foi gerado por Deus dentro de nós. Nós temos que seguir em concordância, seguir em frente, para que o nosso milagre seja gerado, tá certo? Então faça isso, reflita sobre essas duas palavras e se coloque cada vez mais na presença do Pai Celestial. Então, vamos agradecer, você deve agradecer a Deus todos os dias pela presença dele constante na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas de um modo geral, tá certo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, que nós possamos continuar firmes aqui na presença do Senhor. Amanhã eu volto falando sobre alguns deveres, né? Alguns deveres do cristão e também aí encerro, depois de amanhã eu encerro no capítulo 4, falando sobre algumas outras coisas que é importante, que é a oração e tudo mais, tá bom? Então, perseverem, continue firme em Deus, tá certo? Que Deus abençoe grandemente e que nós possamos continuar unidos aqui. Olha, não esqueça de agradecer a Deus e peça a Ele que te dê sabedoria e inteligência todos os dias para que você possa seguir em concordância, né, com o próximo, né, aquele que você está levando a palavra, e em concordância, em comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Que a presença dele seja constante
nas nossas vidas, tá certo? Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Espero que você tenha entendido, reflita sobre essas palavras e amanhã esteja aqui comigo. Não se esqueça de levar a palavra amiga para alguém. Se inscreva no canal e seja muito bem-vindo a essa sala tão abençoada que é a sala aqui da minha casa, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!